7h35, 7h35, esse é o Conexão Rural, direto aqui de Não Me Toque, com rescaldo da Expo Direto Cotrijal. Agora vamos a Minas Gerais, estamos ao vivo com Daniel Dias, no seu comentário semanal aqui no Conexão Rural. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os seus web telespectadores e principalmente os produtores rurais que estiverem nos escutando. Pois é, Daniel, fiquei toda semana aqui na Expo Direto, mas muitos assuntos eles acabaram fazendo parte, né, desta semana da agropecuária. Tivemos o anúncio aí por parte do Ministério da Agricultura, ou por parte da ministra, ao menos, de repasses aqui para o socorro dos produtores, principalmente aqueles atingidos pela seca, mas se falou bastante também de fertilizantes, se falou bastante de terras indígenas. Daniel, ontem foi lançado o Plano Nacional de Fertilizantes. Explique para o nosso ouvinte, explique para o nosso produtor o que significa isso aí, amigo. Alex, esse nosso país ele é curioso, né? É um país fantástico do ponto de vista de riqueza de solo, clima, povo, né? Ainda mais nesse momento de guerra, você vê, a gente não tem guerra, a gente é um povo curioso, né? Mas ao mesmo tempo a gente se mostra um pouco orar muito, porque também a gente precisa insistir nas coisas para as coisas dar certo. Nunca é na primeira vez ou na segunda vez que os negócios dão certo, né? Mas eu acho que a gente tem um sistema político um pouco fanfarrão demais, né? Vamos dizer assim, né? É verdade, eu tenho essa impressão também. Eu e a torcida do Flamengo e a do Corinthians. É tudo uma coisa assim, apoteótica, né? Uma coisa meio pirotécnica, né? Em momentos de revés, você pode imaginar, né? Você pode reparar. A gente tem uma dependência na importação de fertilizantes, isso é fato. A gente já conversou aqui, principalmente agora que começou a guerra na Rússia, que é um dos principais fornecedores, esse assunto veio muito à tona. Então a gente tem essa dependência. Nós somos, curiosamente, a maior agricultura do mundo, individual, né, como país, né? Mas ao mesmo tempo a gente é o maior importador de fertilizantes. Com essa extensão de terra que a gente tem, a gente é o maior importador de fertilizantes, ao lado dos Estados Unidos, né, que também tem uma safra monstruosa e também é extremamente dependente da importação de fertilizantes. E por que eu falo que esse lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes é uma coisa fanfarrona? Até... Eu não quero depreciar muito, até porque eu acredito muito na ministra Tereza Cristina e eu acho que tudo que ela faz é de uma lisura e de uma boa intenção sem precedente no cenário político nacional. Mas esse é um projeto de lei, Alex, que já existe desde 2020. É o projeto de lei número 191. Ou seja, desde 2020 ele está engavetado. E agora, nesse momento muito complicado, ele vem à tona. E por que ele vem à tona? Porque nós temos esse problema com a guerra. Na Rússia, tornou-se um medo grande de termos problema de abastecimento. Então, surgiu aí um excelente cenário para que ele fosse lançado. E por que eu falo que ele é apoteótico? Vamos pensar nas três classes minerais que a gente usa para fazer os nossos adubos, o N, o P e o K, e vamos mostrar aonde que esse Programa Nacional de Fertilizante está embasado nessa possível produção. Na questão do potássio, Alex, eu não sei se você sabe, já que a gente é o maior importador e a maior dependência nossa de importação é no potássio, o Brasil importa aproximadamente 95% do que consome de potássio. Tá? Mas mesmo assim, nós como país, nós temos a 7ª maior reserva mundial de potássio no nosso solo. Existe mais ou menos, já foi mensurado isso há muito tempo, isso aí começou a ser mensurado em 1960, Alex, pra você ter uma ideia. Nós temos todo o mapeamento do solo brasileiro desde 1960. Pensa bem, o governo brasileiro, o exército brasileiro, isso foi feito pelo exército, por cima, comandado pelo exército, no regime militar,
fez um mapeamento do subsolo brasileiro de norte a sul. É possível você saber onde é que tem ouro, onde é que tem diamante, onde é que tem esmeralda, onde é que tem potássio, manganês, cobre, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. Não tem segredo isso. E nós temos aí aproximadamente 13 bilhões de toneladas de minerais potássicos. Tá? E sabe aonde se encontra essas reservas? Na bacia do Rio Amazonas e em Sergipe. Eu não sei se você sabe, você já foi para Sergipe, Alex? Em Sergipe tem um negócio que é curioso, rapaz. Você já viu naqueles filmes norte-americanos, no Texas, que tem aqueles monjolinhos que fica produzindo petróleo nas fazendas? Sim. No Sergipe você encontra um monte daquele. Eu trabalhava ambiental, fui fazer um empreendimento muito grande lá de um aterro sanitário, e eu rodei o Sergipe inteiro. E você tropeça nesses monjolos de petróleo lá. É possível você ter um sítio, uma fazenda lá e você produzir petróleo. Igualzinho nos filmes norte-americanos. E 92% dessa nossa reserva de potássio está em Sergipe. Então você tem uns 8% aí na bacia amazônica. Né? E desde 1985 que a gente já explora essa jazida de potássio lá em Sergipe. Inclusive é de uma multinacional. É da Mosaic isso daí. Tá? Só que você tem que ver que assim, é uma pequena fração disso que é lavrável. Tem essa mina de potássio, Alex, pra você ter uma ideia, ela está a mais de 700 metros de profundidade. E aí você entra numa outra seara, que é a questão como é que eu posso dizer, geológica. Esta mina de petróleo, o potássio, ele se dá em dois tipos de rocha. Tem um tal de uma silvinita e uma carnalita. São dois tipos de rocha, você entendeu? Na carnalita é onde você tem o potássio altamente solúvel. Porque ele tem uma composição de rocha que como que você diz, depois que você extrai a rocha, faz a moagem, é mais fácil você separar os outros minerais que tem na rocha do potássio. E a silvinita, que é uma outro tipo de rocha que tem potássio, ela tem uma mistura de outros dois minérios, que é o cloreto de potássio e o cloreto de sódio, mais um sal, não sei o que lá, e papapá. E essa silvinita, quando você moe ela, quando você extrai ela dessa jazida, é muito difícil você separar o potássio desse cloreto. São dois minerais que se fundem. O cloreto de potássio, pra você ter ideia, é o sal de cozinha, que a gente usa em cozinha, entendeu? O cloreto de sódio. Quer dizer, ele está misturado na rocha. E o que acontece no sal de cozinha na hora que você põe água? Ele não derrete? Lá na hora. Na rocha. Então, assim, 92% dessa nossa jazida de petróleo está em Sergipe e 95% da nossa reserva de potássio é dessa tal de silvinita, dessa rocha aí que por mais que você moa, que você extraia ela lá de 700 metros de profundidade, pensa bem, Alex, 700 para baixo. Você imagina você cavar 700 metros para chegar na rocha, para depois começar a implodir essa pedra, puxar a pedra para a superfície, para depois fazer essa moagem da pedra, para daí você separar o cloreto de sódio do cloreto de potássio. E o cloreto de sódio vira água, derrete na água. Como é que vai ficar isso aí da pedra? Então, complexo isso, hein? Não é difícil? Tá louco. E depois você mexer nesses outros 5% de potássio, que daí já é dessa carnalita aí, dessa rocha, que é a mesma rocha que tem lá na Rússia, tá entendeu? Só que na Rússia está na flor da terra, não está a 700 metros de profundidade, só que essa outro 5% de reserva, que é a carnalita, está debaixo do rio Amazônico. Está no rio Tapajós. Você vai cavar o Tapajós hoje em dia, Alex, para tirar isso aí lá do chão? Imagina aí, você acha que para tirar 5% só da reserva nossa?
internacionalmente, a agricultura brasileira muda o curso do rio Tapajós, o principal afluente da bacia amazônica, para fazer uma mineração para tirar potássio para plantar. Você acha que no dia de hoje cabe isso aí? Ô Daniel, o potássio é um dos componentes, né, dos fertilizantes. E os demais macronutrientes, amigo, como é que consegue? O que o Brasil tem de disponível? Aí tem que importar mesmo? Como é que funciona? É a mesma coisa, Alex. Aí vamos lá para o N, nitrogênio. A principal fonte de nitrogênio é gás natural, né? Porque do gás natural você produz a amônia e depois você desidrata a amônia e você chega na ureia, né? Uhum. O que acontece? O Brasil não é um grande produtor natural de gás. Ele tem gás, mas mais uma vez, ele tem aonde está o gás do Brasil, precisa de uma tecnologia para ser extraído que não é a mesma simplicidade do que o gás que tem na Rússia. A Rússia é o principal produtor de gás natural do planeta, assim como no Oriente Médio. Os árabes têm muito gás natural. Mas, por exemplo, lá no Oriente Médio, Alex, você cava 2 metros, começa a sair gás da terra. O petróleo deles é na flor da terra. Qual é o custo para você explorar o petróleo, a flor da terra, e nós, que temos uma reserva de petróleo abundante, mas é na camada do pré-sal, tá? 300, 700 metros de profundidade em alto mar. Você pode ver qual que é o custo de um, qual que é o custo do outro. O nitrogênio é a mesma coisa. Então a gente tem gás natural para produzir. Isso não vai ser problema. Só que ao produzir o N através do nosso gás natural, nós produzimos mais caro do que chega o importado. Então, por isso que se importa bastante. Exatamente. A Petrobras tinha uma base de produção de ureia agrícola em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Em 2016, ela desistiu dessa atividade e vendeu esse ativo. Inclusive, veja bem, olha como é que é até irônico. Quem comprou a unidade de ureia da Petrobras foi um grupo russo. Porque a Petrobras produzia ureia com a mesma qualidade de qualquer ureia que você tem hoje disponível no mercado, mas ao vender, ela tinha que vender mais barato do custo de produção, mesmo com todos os custos de importação da Rússia, do Oriente Médio e tudo mais. Por quê? Porque lá o gás natural deles é na flor da terra. E o nosso aqui está a 300 metros de profundidade, 500 metros de profundidade, 1.000 metros de profundidade. Entendeu? Então, é uma questão não é de disponibilidade, é uma questão de preço. Então, quer dizer, eu não vejo como que o Plano Nacional de Fertilizantes vai mudar essa realidade. A não ser que o governo vá subsidiar a produção de N. Pode ser, mas aí você acha que é o que a sociedade está querendo, um país cada vez mais desestatizado e mais privatizado, que vai fazer um plano nacional onde vai depender do subsídio. Então, assim, eu não vejo. E aí a gente chega no fosfatado, né? O Brasil tem uma reserva de todas as possibilidades do potássio e do N. O P, o fósforo, representa a menor reserva que o Brasil tem. Nós teríamos aí em torno hoje de 300 milhões de toneladas. Tá? E o Brasil importa aproximadamente 5 milhões de toneladas de fósforo. Então você vê que esse problema, por mais que a gente lance, porque eu estou te falando, Alex, nós temos todo um mapeamento geológico do Brasil desde 1960. Então, quer dizer, não é que essa reserva de fósforo não seja conhecida. Nós temos hoje 300 milhões de toneladas, mas a gente consome 5. Ou seja, a nossa reserva toda de fósforo aguentaria aí 60 anos de fornecimento no Brasil. Então não adianta você fazer um plano nacional de fertilizante aonde o potássio nosso está numa rocha que tem potássio, mas ele está misturado com cloreto de sódio, e aí
enorme, a lei por cima é de 13 bilhões de toneladas, entendeu? Está na bacia amazônica, aonde, me desculpa, a gente não vai conseguir explorar isso sem sofrer horrores aí do ponto de vista de sanções e tudo mais. O N tem um problema de um custo de produção que é mais caro do que o produto do mercado. E o fósforo a gente tem uma reserva considerável, mas a gente sabe que vai durar 50 anos. Ou seja, está mais para uma reação mesmo à opinião pública e toda essa situação que nós estamos vivendo aí pós-guerra, durante a guerra, né? E também para acalmar mercados, acalmar também o setor. Daniel, como é que chega esses produtos aqui, essas substâncias que dão liga para os fertilizantes? Como é que eles chegam nos portos aqui? Porque nós temos aqui em Rio Grande, por exemplo, grandes depósitos. Ali é processado também os fertilizantes. Como é que eles vêm para cá? Eles vêm de forma separada ou eles vêm tudo junto? Já processado? Não, eles vêm a granel, em porões de navio, desensacados, fora de bag, como se fosse bica corrida, que a gente chama, né? Eles vêm separados e depois as misturadoras é que processam a liga entre um e outro, né? Porque cada cultura tem uma necessidade de N, de P e de K. Então não adianta você já trazer, vamos dizer assim, ele formulado, porque você, ao trazer o fertilizante, você vai processar as vendas para daí você fazer a mistura e fazer a entrega, porque às vezes você vai vender mais para a soja e menos para o milho e depois um pouquinho para o trigo, porque o adubo está muito ligado com a questão momentânea de mercado de cada uma das culturas, né? Por exemplo, se o preço do café está excelente, você vai ter um emprego maior de fertilizantes naquele ano, porque a lavoura está remunerando. De repente entra num ciclo baixo de preço, você tem que diminuir a sua utilização de fertilizante, porque senão você tem prejuízo na lavoura. A gente acabou de ver esse caso aí, por exemplo, no arroz, né? Depois de 7, 8 anos de prejuízo, diminuiu-se tanto a área de produção de arroz que ao vislumbrar a falta do produto, o saco do arroz passou de R$100. Quer dizer, o arroz a R$100, você vai pôr um pacote tecnológico na lavoura muito maior do que quando ele está a R$60, porque o seu lucro é grande na lavoura. Então não, é muito arriscado para o importador ele trazer já a fórmula pronta. E a outra coisa, Alex, é que ao trazer a matéria-prima e fazer a mistura aqui, ensacar e distribuir, você está agregando valor. E a hora que você agrega valor é onde você consegue ganhar dinheiro, né? Porque simplesmente tradar a matéria-prima te dá uma margem de lucro muito pequena, né? Porque é uma commodity. O mundo inteiro tem oferta no mundo inteiro. O formulado pronto, já com os micronutrientes, com a embalagem correta, a questão da logística, do assessoramento técnico, te dá a possibilidade de agregar valor. Então, a matéria-prima é importada a granel, colocada nos armazéns, e esses armazéns vendem para os distribuidores, misturadores e distribuidores, ou são os próprios misturadores que vão chegar no produto final para o produtor rural. Daniel, em 3 minutos, fale sobre a tua impressão desta pauta aí da semana, que é uma provável lei para exploração em terras indígenas para ir em busca desses produtos aí, desses nutrientes. O Brasil ele é curioso, né, Alex? Eu falo, isso aqui é uma bagunça organizada, né? E é para profissional, né, amigo? É profissional e é organizada, né? Eu já falei várias vezes, já tive a oportunidade de escrever artigos, já tive em debates, em palestras, onde esse assunto indígena sempre vem à tona. Alex, todos nós somos filhos de alguém, né? Sim. Vendo do pó, né? A gente é filho de alguém. Eu tenho certeza que se você passar a lembrar dos seus pais, do seu avô,
não sei se você teve contato com seu bisavô, sua bisavó. Eu tive muito contato com a minha bisavó. Minha bisavó morreu, eu tinha 18 anos de idade. Eu tive também, eu tive contato com os bisavós maternos. Então, isso nos traz uma memória afetiva muito forte, né? Muito, muito saudosa. Eu fico até emocionado, tem hora, lembrando da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe que tinha falecido. Mas, Alex, em nenhum momento me passa pela cabeça em viver como minha bisavó viveu. A minha bisavó nasceu em 1800 e lá vai cacetado. Minha bisavó viu o primeiro carro a vir a trafegar numa rua de São Paulo. Eu lembro dela me contando que ela estava na janela, passou um carro e ela achou engraçado porque na época ela morava perto da Avenida Paulista e tinha aquelas carruagens, né? Era puxada, o bonde em São Paulo era puxado por animais. E ela achou curioso aquilo do carro soltando fumaça e passando sem os animais, né? Enfim, ela não tinha telefone celular. A energia elétrica da rua era acendida, era a lampião, era acendida durante a noite e apagada de manhã, era querosene, né? Enfim, ela não tinha geladeira. Eu lembro da minha bisavó contando que na época da guerra, as geladeiras você tinha que pôr uma pedra de gelo dentro. Então, passava o caminhãozinho e punha a pedra de gelo na frente do portão e você tinha que correr lá pegar a pedra de gelo e pôr na geladeira para poder utilizar, senão a pedra de gelo derrete. Enfim, Alex, eu não quero viver igual a minha bisavó viveu. Eu quero ter a minha luz elétrica, minha geladeira elétrica, meu carro na garagem e tudo mais. E é a mesma coisa o índio. Quer dizer, o índio venerar a cultura indígena, seus antepassados, não quer dizer que o índio queira viver igual o índio. Tanto Alex, hoje nós temos 110 milhões de hectares destinados a reservas indígenas. 110 milhões. E nós temos 800 mil índios. A etnia indígena, seja ela Guarani, não sei o que lá, Caiobá, não sei o que lá, não passa de 800 mil. E eles têm 110 milhões de hectares. E pleiteiam mais não sei quanto, acho que é mais cento e poucos que eles pleiteiam. Se você juntar tudo que os índios têm e querem, vai dar 350 milhões de hectares. Alex, e se tu for pegar, Daniel, se tu for pegar o percentual desses índios que realmente moram mais retirados e que vivem exclusivamente ainda no seu tempo, olha, vai sobrar muito pouco indinho aí, hein? 6%. Já tem esses números. Desses 800 mil índios, 6% vivem nas aldeias, sobrevivem das aldeias, da caça, da pesca, como a gente aprendeu na escola. Morando na oca lá, se tratando com o pajé e patati patatá, entendeu? Imagina, agora veja bem, vamos nessa linha. Você pega aí 110 milhões de hectares para 800 mil índios. O Brasil com 75 milhões de hectares dedicado à agricultura, 75 milhões, dá 60% da área indígena. Alimenta 220 milhões de brasileiros, inclusive os índios, e ainda gera um excedente para alimentar mais 800 milhões de pessoas ao mundo, ou seja, alimenta 1 bilhão de pessoas, com 75 milhões de hectares. Os índios têm 110 milhões de hectares, são 800 mil pessoas, 800 mil indivíduos, e querem mais 140 milhões de hectares. Alex, não tem alguma coisa que está errada? Tá louco. Ô, Daniel, e tu viu que quem defende esse público e essas razões, que a gente não entende as razões, mas geralmente é uma elite, né? É uma coisa impressionante. Aquela reunião esta semana e aquelas manifestações, tendo Caetano Veloso na ponta, chegou a ser assim, risível para não dizer outra coisa. Eles não sabem nem do que eles estão falando, viu, amigo? Não, ninguém sabe o que está fazendo lá. Na verdade, assim, não é que não sabe o que está fazendo lá. Não se esqueça que é um ano de eleição. Não se esqueça que é um ano de eleição e não é só eleição federal. Nós temos aí o Congresso e o Senado sendo formado, onde se dá toda a legalização de qualquer tipo de reivindicação. Mas nós temos as eleições estaduais também. Então, esse tipo de cena apoteótica é canalha, é ordinária, porque tende a fazer uma manipulação de uma massa que já foi altamente manobrada naquele estilo antigo do pão e circo. Então, quer dizer, eu te dou uma diversão de graça, eu te dou um pãozinho com mortadela, eu te dou um suco
barato, te dou mais R$ 50 para você fazer fingir que você está na plateia, mas ao mesmo tempo eu delapido a estrutura para depois que deveria te suprir o bem-estar e a segurança nacional. Então é canalha e é ordinária esse tipo de coisa. E vou só completar uma coisa, Alex, que você disse, que existem muito poucos índios que vivem nas suas... Eu te falei que isso aí já está mapeado. Você sabe que o SUS nunca foi tão aplaudido como nessa época agora da pandemia, né? Por causa da vacina, dessa polarização entre calça apertada e Bolsonaro, essa bagunça que virou esse país. Sim. O SUS sempre foi muito aplaudido, até pelo trabalho de vacinação em massa, a grande elite brasileira que só ia nesses hospitais ultramodernos e caras passaram a frequentar o SUS e começaram a aplaudir a hashtag Viva SUS e não sei o que lá, né? Você sabe que o SUS tem a estatística, né? De quem ele atende, onde que está a população, a faixa etária e papapá. Você sabe quantos por cento da população indígena se trata no SUS? 73% dos índios brasileiros são tratados no sistema. Acredita no pajé. Nem o índio mais acredita na cura. Nem eles acreditam no pajé, Daniel. Nem eles acreditam mais na cura por assoprar fumaça e tomar chá de daime e não sei o que lá. Eles vão no SUS e pegam o remedinho dele na farmácia popular, filho. Não tem mais aqueles chás, as ervas, isso já ficou tudo do passado, né, amigo? Não, ninguém mais quer, Alex. É mais fácil você pegar. Aí tem o transporte público que vai buscar e vai levar. Aí passa no médico, faz os exames, vai na farmácia popular, pega o remedinho dele e volta os 350 milhões de hectares que eles querem e dizem que são deles. Você entendeu? Num mundo que está cada vez mais difícil de se produzir, né? Porque nós temos uma questão ambiental muito forte e que o Brasil, o produtor rural brasileiro, que é tratado como bandido, com 75 milhões de hectares, produz alimento para 1 bilhão de pessoas. E ainda eu também, Daniel, eu acho de uma hipocrisia esse debate aí. E outra coisa, né, amigo? A maioria também, depois tu pega esses números para nós, amigo, a maioria conectado pela internet deve estar nos ouvindo aí, e estão nas redes sociais, TikTok, celular de última geração. O negócio não é brincadeira. Um grande abraço, Daniel. E recebem uma ajuda, não sei se você sabe também, recebem uma ajuda financeira do governo de um salário mínimo. Que nós não recebemos, né, amigo? Não, mas aí, então, assim, tem que blindar esse movimento que é oportunista e é em momento de eleição. Nesses últimos 4 anos, o Caetano Veloso e sua trupe não fizeram um show para índio nenhum do Brasil. Aí é que eu ia te dizer, meu amigo. Aí entra outros interesses. Gilberto Gil tá lançando agora um álbum, viu? Daniel, nosso tempo estourou, irmão. Vamos que vamos, Alex. Vamos com aquele mantra. A tendência de tudo é dar certo. Vamos que vamos. Se Deus quiser.